Uma boa noite a todos. Nós convidamos a igreja para abrir a palavra do Senhor, primeira carta de João, capítulo de número 2. Nós faremos a leitura apenas do versículo 28 e o versículo 29. A palavra do Senhor nos diz assim: Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, nós o exaltamos nesta noite, agradecidos, ó Pai, de todo o nosso coração, porque nós podemos celebrar o Natal do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, nos alegrar pelo seu nascimento, pela sua vida, pelo seu sofrimento, a sua morte, o seu triunfo, ó Pai, a sua ressurreição e o seu assentar à direita de Deus Pai. Contudo, ó Pai, nós aguardamos a Tua vinda para levar a Tua igreja, para que estejamos, ó Pai, todos juntos no novo céus e na nova terra, onde não haverá choro, não haverá pranto, onde não haverá, ó Deus, qualquer maldição, e viveremos eternamente com o Senhor, ó Pai. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra, ela é consoladora. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra, ela nos direciona, ela nos conduz, ela nos ajusta, ó Pai, no caminho correto, para que vivamos vida consagrada ao Senhor, vida dedicada ao Senhor. Pai, derrama sobre nós a Tua graça nesta noite e aplique a Tua palavra ao nosso coração e à nossa mente, com a sabedoria, com a suficiência do Teu Santo Espírito, ó Pai. Fortalece a nossa fé, fortalece a nossa esperança, promove em nós a alegria do Teu Espírito, para dizermos, ó Deus, em alto e bom som: Maranata, vem Senhor Jesus. Nós oramos assim agradecidos, ó Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Irmãos, dando continuidade então à nossa exposição, na primeira carta de João, hoje nós temos aqui esses dois versículos onde nós queremos avaliar, considerar as verdades e o que nós podemos aprender com o apóstolo João em toda a sua carta, em todos os seus ensinamentos doutrinários. Nós colocamos aqui para título, para que pensamos, ou pudéssemos pensar nessa noite: celebremos o Natal de Cristo, mas preparados para a sua segunda vinda. Nós sabemos, irmãos, que há muitas famílias neste instante, nesse momento, se preparando para a celebração do Natal de Cristo. Muitas pessoas preocupadas com muitas coisas a serem compradas. Muitos cristãos com uma agenda superlotada em busca da celebração do Natal. Mas são poucas as pessoas que celebram o Natal com verdadeiro sentido, com uma verdadeira realidade. Eu não sou contra a celebração do Natal, mas às vezes fico indagando o nosso coração, ou o meu coração, não é? Se nós não deveríamos celebrar o advento da vinda de Cristo.
se nós não deveríamos fazer deste cântico a nossa oração, Maranata, vem Senhor Jesus, porque o Senhor já nasceu, o Senhor já sofreu, o Senhor já foi moído na cruz, o Senhor foi traspassado na cruz, o Senhor passou pela morte, o Senhor venceu a morte, o Senhor ressuscitou, o Senhor está à direita de Deus Pai. E o que nós deveríamos então desejar de todo o nosso coração seria esta vinda de Cristo para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, para que todos nós, cristãos, eleitos, regenerados, estejamos com esse Cristo no novo céus e na nova terra. Embora muitas pessoas celebrem o Natal, poderíamos fazer uma pergunta a cada um de nós, né? Estamos celebrando o nascimento de Cristo, mas nós estamos preparados para a sua segunda vinda? Nós estamos prontos para nos encontrar com esse Cristo? Nós o almejamos, nós desejamos de fato ver esse Cristo, como cantamos, face a face. Verei face a face. Porque muitos de nós celebram o Natal, irmãos, mas nós ficamos focados lá no nascimento. Nós ainda estamos olhando para a manjedoura. Nós nos esquecemos que esse Cristo está lá à direita de Deus Pai, e lá no coração dele o desejo de vir e de nos buscar e de nos colocar nesse novo céus e nessa nova terra, diante dele para o louvor e adoração. O Senhor Jesus nos advertiu na sua própria palavra com respeito ao seu retorno. Marcos capítulo 13, versículo 33 a 37, dizendo que nós deveríamos estar vigiando, orando, preparados, porque não sabemos a hora pertence ao Pai, e Ele há de vir de forma inesperada, Ele há de chegar quando nós menos esperamos. A grande questão é se nós estamos preparados. Nesse parágrafo que nós pregamos na semana passada, João fala da última hora, né? Está chegando, esta é a última hora, o anticristo se levanta, os anticristos estão se levantando, estão se apostatando e saindo da igreja, e tem tentado levar muitos com eles, e a hora está aí, está bem mais próximo do que nós imaginamos, mas nós estamos assim preparados. E quem sabe poderíamos dar um outro título para esse sermão: aguardando o retorno de Cristo Jesus como filhos de Deus. Será que nós estamos aguardando a vinda de Cristo como filhos de Deus? Vivendo como filhos de Deus? Desejando a sua volta como filhos de Deus? Amando os irmãos como filhos de Deus? Vivendo a vida familiar como filhos de Deus? Amando, aqueles que precisam ser amados por nós como filhos de Deus. E aqui eu quero trabalhar alguns pontos, irmãos, para a gente pensar nesta noite. Devemos estar prontos, vivendo como filhos de Deus, aguardando esse Cristo. Como? Estamos cientes, do retorno de Jesus Cristo. Isso precisa ficar claro na nossa mente, irmãos. A qualquer hora Cristo volta. Talvez você não esteja nem pensando nisto, mas o retorno de Cristo está bem mais próximo do que nós imaginamos. Então, vivendo como filho de Deus, aguardando o retorno de Jesus Cristo. Segundo, vivendo como filhos de Deus, nós temos que estar cientes de que alguns dentro das igrejas estão preparados, mas outros que ainda estão aqui e que não estão preparados para o retorno de Cristo. Terceiro, permaneça nele como filho de Deus. João nos adverte, nós pregamos isso semana passada, permanecer no Pai, permanecer no Filho, como filho de Deus. É necessário que nós vivamos a vida cristã como filhos de Deus, e não meramente como membros de igreja, não meramente como pessoas professas e batizadas, mas nós precisamos viver a vida cristã como filhos do Deus Pai.
do Deus Filho, não é, do Deus Espírito. Então nós precisamos permanecer nele como filhos de Deus. E aí nós temos algumas verdades, alguns fundamentos de como nós sabemos se nós permanecemos nele como filhos de Deus ou se nós somos meros frequentadores de igreja, se nós somos meros professos, meramente batizados, mas não sabemos o que é de fato ser filhos de Deus, porque não permanecemos como filhos de Deus, não vivemos, não temos vida prática, não damos evidências de que nós estamos nele e de que nós vivemos como filhos de Deus. E aí nós trabalharemos esses pontos, esses fundamentos, como permanecer nele como filho de Deus. Então vamos lá para o primeiro ponto, o retorno de Jesus Cristo. João diz assim: filhinhos, agora pois permanecer nele, para que quando ele se manifestar, você precisa estar ciente disso, Cristo voltará. Você pode ter certeza, ele retornará a essa terra. Ainda que você não anseie isso, ainda que você não almeje isso, mesmo que você esteja celebrando o Natal de Cristo, mesmo que você saiba que Ele é o Cordeiro do seu Natal, mesmo que você saiba que Ele é o Redentor do seu Natal, mas talvez você não tenha uma consciência clara de que Ele retornará para buscar os seus eleitos, para buscar a sua igreja. E o Senhor Jesus nos adverte isso, como nós falamos em Marcos capítulo 13, versículo 32. Ele disse: ninguém sabe a hora senão o Pai, mas eu voltarei. Eu vou retornar para buscar os meus eleitos, para buscar a minha própria igreja. João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3, Jesus está dizendo assim: olha, eu vou para o Pai, eu vou para o céu, eu vou para lá preparar lugar para cada um de vocês, e vocês estarão comigo lá. Isso é uma promessa do próprio Cristo. Ele diz: eu estou indo preparar lugar para vós outros, há morada lá para todos os eleitos, e eu voltarei, e vocês estarão comigo lá. Vocês habitarão novos céus e a nova terra. Atos, 1º capítulo, versículo 11, quando Jesus está sendo assunto aos céus, e os discípulos estão ali olhando, e o anjo diz assim: por que vocês estão olhando aquele que há de vir, assim como ele sobe? Em corporalmente, ele voltará, ele habitará essa terra para resgatar os seus, para levar os seus para os novos céus e a nova terra. Jesus estará voltando, ou ele voltará como juiz e não mais como redentor. Se você hoje celebra o seu Natal e você não tem plena convicção de quem é Jesus na sua vida, se você não vive como filho de Deus, se você não é um nascido em Cristo Jesus, você precisa estar ciente que o retorno de Cristo não é mais como o Salvador, como o Redentor. Ele voltará agora para buscar os seus eleitos, mas ele voltará trazendo juízo, condenação, como nós lemos aí em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11 até o versículo 15, ele há de abrir o seu livro e ele há de julgar cada um daqueles que o rejeitaram, daqueles que não se comprometeram com ele, daqueles que não viveram uma vida cristã como filhos de Deus. Ele há de julgar cada uma de suas obras e os lançará no inferno. Nós precisamos celebrar o Natal, sim, mas nós precisamos estar preparados para a volta de Cristo. Ele voltará, ele me buscará, ele há de buscar você, que é nascido nele, que vive nele, que permanece nele como filho de Deus. Segundo, alguns estão prontos, outros não. Ele diz assim: olha, filhinhos, agora permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Quantos hoje têm vergonha de Cristo? Quantos evangélicos se envergonham de Cristo? Eles não dizem abertamente, eles não declaram assim: eu tenho vergonha de Jesus Cristo. Eles manifestam isso de outra forma. Sabe como que eu tenho vergonha de Jesus Cristo?
Eu não tenho palavras na minha boca que edificam, eu profiro palavras torpes. Eu tenho vergonha de ser santo como Cristo. Por isso é que eu profiro palavras torpes. Eu tenho vergonha de Jesus Cristo. Eu não levo uma vida de amor como Ele me ensinou. Eu prefiro odiar as pessoas. Eu prefiro não perdoar as pessoas. Eu prefiro mentir do que falar a verdade. E há muitos evangélicos se envergonhando de Cristo. João diz assim: existem duas possibilidades quando Jesus voltar. Ou você irá para o céu, ou você será lançado no inferno. Quando Ele se manifestar, se você não permanece nele, se você não vive como Ele, se você não vive no padrão dele, se você não é um nascido de novo, você será lançado no inferno. Você não será levado aos céus. Por quê? Porque você se envergonha de Cristo com as suas ações, com as suas atitudes. As nossas ações, as nossas atitudes, às vezes declaram a vergonha que nós temos de Cristo. Nós não queremos ser santo como Ele. Nós não queremos perdoar as pessoas como Ele perdoa. Nós não queremos viver sem essa indiferença com as pessoas, como Cristo amou, como Cristo tratou as pessoas. A nossa vida cristã declara uma vergonha em relação à pessoa de Cristo, porque nós não permanecemos nele. Eles negaram a Ele o seu lugar de direito como soberano, como aquele que é o Senhor da vida. Nós somos cristãos que nos curvamos diante de Jesus como Salvador, mas temos uma tremenda dificuldade de nos curvar diante dele como Senhor da nossa vida. Como que nós envergonhamos de Cristo? Ele não é o Senhor da nossa vida. Nós fazemos o que queremos. Nós vivemos como queremos. Nós fazemos com as pessoas o que nós queremos. Nós temos o nosso próprio padrão de vida. Nós temos o nosso próprio padrão de santidade. Nós temos o nosso próprio padrão de relacionamento. Porque Ele não é o nosso Senhor. Ele é nosso Salvador. Mas não é Ele que dita as regras. Não é Ele que estabelece os princípios, não é Ele que estabelece os limites para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para o nosso convívio, para o nosso papel de pai, de mãe, de esposa, de filhos. Nós fazemos o nosso padrão, a nossa escolha. Jesus, em Marcos capítulo 8, versículo 38, ele diz assim: assim como vocês tenham vergonha de mim, eu também me envergonharei de vós diante do meu Pai, diante da glória do meu Pai. Eu negarei vocês, assim como vocês me negam. O próprio Jesus: se vocês se envergonham de mim, se vocês não querem vida santa, se vocês não têm um padrão de vida, de conduta cristã, de relacionamento, de perdão, de pedir perdão, de ser perdoado, de amar, de tratar, de reconciliar, de viver vida cristã, de serem pais e mães que têm padrões, que têm princípios da Escritura, filhos que se sujeitam aos pais, filhos que se submetem aos pais, que honram os pais. Se vocês não têm esse padrão e vocês se envergonham de mim, é certo que eu me envergonharei de vós na glória do meu Pai. Mesmo nós, irmãos, que servimos conscientemente a Cristo, nós temos plena consciência de que nós falhamos muitas vezes. Por isso é que nós temos o nosso momento de confissão. Por isso é que nós abrimos o coração para Deus e colocamos a nossa vida diante de Deus. Nós confessamos para Ele as nossas falhas, que nós erramos, nós falhamos, nós tropeçamos, porque reconhecemos que Ele é Salvador, mas que também Ele é Senhor. E muitos não querem viver esse padrão de vida. Por isso é que alguns já estão prontos, preparados para encontrar com Cristo, quando outros nem sequer pensam sobre essas coisas. Porque a vida, a conduta, o palavreado, a conversação, o relacionamento, dão evidências de que não estão preparados para esse encontro com Cristo. João, quando viu Jesus em sua glória em Apocalipse, ele caiu como que morto diante dele. E o Espírito o levantou e colocou ele de pé diante de Jesus, dizendo para ele não temer, para que ele tivesse confiança. E é exatamente isso que João está dizendo aqui, olha. Filhinhos, agora permaneceis nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança.
Nós temos confiança de que Ele há de nos colocar no novo céus e na nova terra. É Ele que promove o nosso arrependimento. É Ele que quebranta o nosso coração para as nossas confissões. É Ele que muda o nosso comportamento. É Ele que nos traça a diretriz, os princípios morais, éticos, para que a gente permaneça nele, para que a gente viva nele, para que a gente exista nele, para a glória dele. João está dizendo assim: permaneça nele, para que quando ele manifestar, nós tenhamos a confiança de que ele não se envergonhará de nós, porque nós não nos envergonhamos dele. Nós queremos a santidade dele, nós queremos o padrão dele, nós queremos o princípio dele, nós queremos o amor que ele tem pelo Pai, que o Pai tem pelo Filho e o Espírito tem pelo Pai e pelo Filho. Nós queremos a comunhão da Trindade, nós queremos viver em comunidade como a Trindade vive em plena comunhão. É isso que nós buscamos, é isso que nós almejamos, por isso nós permanecemos nele. Nós temos a confiança de que nós não seremos lançados no inferno. Alguns já estão preparados, outros ainda não, e não pensam sobre isto. Terceiro lugar, João diz assim: permanecer nele, e nós devemos permanecer nele como filhos de Deus. Ele diz assim: agora, pois, permaneceis nele, filhinhos, filhos, permaneçam no Pai como filhos de Deus. Entenda que vocês foram adotados como filhos, vocês foram colocados na família de Deus, vocês agora chamam Deus de Pai, e Pai agora nos trata como filhos, e nós deveríamos estar permanecendo nesse Pai como verdadeiros filhos de Deus. E aqui, permanecer nele como filhos de Deus, eu quero levantar aqui alguns fundamentos para a gente pensar um pouquinho sobre isso para o lado prático, de como nós devemos permanecer nesse Cristo. Então vejam bem, permanecer em Cristo. É certo, irmãos, que num certo sentido, todos os crentes eleitos, regenerados, nascidos de novo, já permanecem em Cristo, já estão em Cristo. Fomos sepultados com Ele e ressuscitados com Ele, e todos nascidos de Deus estão em Cristo, vivem em Cristo. Por outro lado, nós precisamos permanecer nele. E você vai perceber que a Escritura nunca nos ordena a estar em Cristo, mas permanecer em Cristo, porque Ele já nos colocou nele. O próprio Cristo nos resgatou do império das trevas, Ele regenerou o nosso coração, Ele tirou o nosso coração de pedra, Ele nos deu um coração de carne, Ele nos deu a fé, Ele nos deu a vida, Ele habitou dentro de nós, e Ele então diz: nós estamos nele. Isso é obra exclusiva do Espírito Santo. Por outro lado, a Bíblia nos adverte, João nos adverte, que nós devemos permanecer nesse Cristo. Então, quais são os fundamentos que eu quero levantar aqui sobre permanecer nele como filho? O primeiro é: eu estou nele. Qual é a garantia? Qual é a evidência de que você está em Cristo? Como que você tem plena convicção, como que você tem plena certeza de que você está em Cristo e que você o aguarda ansiosamente? Quais são as evidências? João está dizendo assim: você precisa ter a convicção, olha, permanecei nele. Como que eu vou permanecer em alguém que eu não estou nele? Como que eu permaneço naquilo onde eu não estou? Como que eu permaneço num lugar, num local onde eu não estou? Então é necessário que nós tenhamos a convicção de que nós estamos nele. Na visita que nós tivemos com uma UPA lá na casa da nossa irmã, a Karen, e nós estávamos compartilhando, dizendo assim, às vezes nós falamos assim: o pai ou a mãe falou: nós vamos dar um presente para o fulano, porque ele passou de ano e tal, e ele merece. Se ele merece, não é presente, é mérito. Nós não estamos fazendo gracinha nenhuma com ele. Se nós dizemos: olha, eu vou te dar esse celular porque você merece, e esse é um presente meu para você. Não, não é presente. Se ele merece, é mérito dele.
E aí nós falamos que a salvação é completamente o contrário disso. Totalmente ao contrário disso. A salvação, ela é um presente de Deus, ela é uma dádiva de Deus, porque nós não merecemos, não é meritório, nós não fizemos, não faremos, não podemos fazer, não podemos contribuir, nem sequer podemos crer, se Deus não nos regenerar, se Deus não nos conceder a fé, para que nós creiamos que naquilo que Ele fez, em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, é de fato a nossa salvação, a garantia de que nós estamos nele, de que nós estamos salvos. Porque se você pensa que há alguma coisa do que você fez ou deixou de fazer, o que você possa fazer para ter a vida eterna, então você não tem vida eterna. Vida eterna é a consciência clara de que nós não a merecemos, de que nós não temos como conquistá-la, de que nós não podemos conquistá-la e de que nós nem sequer queremos por conta própria. Mas Deus fez tudo isso em Cristo Jesus e trabalhou no nosso coração, nos regenerando, nos dando vida eterna, nos dando fé para que nós creiamos e Ele nos concede a vida eterna, a salvação como um presente, como uma dádiva. Ele diz, você não merece, mas eu te dou. É graça, é favor imerecido. Então vejam bem, Paulo escrevendo Efésios, primeiro capítulo, versículo 13, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, para sermos irrepreensíveis, em amor, e Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos em Cristo Jesus, segundo o beneplácito de Sua própria vontade, o seu prazer, no qual Ele nos deu a redenção, a remissão dos nossos pecados, segundo o louvor da Sua própria glória, para o louvor da Sua própria glória. Ele diz, você está em Cristo, porque Deus fez isso por você, em Cristo Jesus. Você precisa ter essa convicção. Para permanecer em Cristo, você precisa ter a mais plena convicção de que você está nele. E João está dizendo, filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, você tenha confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Eu estou em Cristo por causa da sua graça, por causa da sua bondade para comigo. Outro fundamento, permanecer é passivo, Nós explicamos isso, esse lado passivo. Nós sofremos toda a ação de Deus, toda a ação do Espírito em nós. Mas há um lado ativo do qual nós somos responsáveis. João está nos ordenando a permanecer nesse Cristo. Qual é esse lado ativo que nós temos que fazer? Qual que é o nosso papel? Se nós estamos em Cristo, o que nós devemos fazer para permanecer nesse Cristo? 3 coisas, 3 verdades para a gente observar. Primeira delas, obedecer aos seus mandamentos. Volte para o capítulo 2, versículo 6. O texto diz assim, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se você permanece em Cristo, você deve andar como ele andou, guardando os seus próprios mandamentos. Veja aí o capítulo 4, versículo 15 da primeira carta de João. Ou melhor, capítulo 3, versículo 24. Capítulo 3, versículo 24 diz assim, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então a primeira ação ativa nossa de permanecer em Cristo é de fato obedecer os seus mandamentos. Segundo, amar os nossos irmãos. Capítulo 2, versículo 10. Vejam aí. Capítulo 2, versículo 10 diz assim, aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há treva nenhuma. Capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele.
Esse é o lado ativo de permanecer em Deus. Nós guardamos seus mandamentos, nós amamos os nossos irmãos. Terceiro fundamento, mantenha a verdade, pregue a verdade, ensine a verdade, fale a verdade. Capítulo 2, versículo 24, o texto diz assim: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Capítulo 4, versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós temos evidências claras de como que nós permanecemos em Deus. Nós guardamos os seus mandamentos, nós obedecemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos são princípios, são regras, são diretrizes, são fundamentos para a nossa vida cristã, para a nossa conduta, para a nossa família, para os nossos relacionamentos. Nós amamos, irmãos, assim como Deus nos amou, nós também amamos. E nós proclamamos a sua verdade, e nós anunciamos a sua verdade, e nós proclamamos o Evangelho. Terceiro fundamento, João nos ensina que para permanecerem no Pai ou no Filho, nós temos que viver uma vida de retidão, uma vida de justiça. Vá lá para o versículo 29 do capítulo 2, diz assim, olha: se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Qual que é a evidência de que você está em Cristo, de que você permanece em Cristo? Você é nascido dele. E como é que você dá evidências de que você é nascido de Deus, nascido do Pai, do Filho e do Espírito? Ele diz assim: você pratica a justiça, você vive retidão, você não é partidarista, você executa justiça, não a sua própria justiça, não o seu próprio conceito, não os seus próprios valores, mas nós praticamos a justiça do Pai. Nós aplicamos a palavra do Pai, nós tomamos decisões com base na palavra do Pai, nós nos relacionamos com base na palavra do Pai. Nós não defendemos pessoas, nós executamos a justiça. Viver em retidão, irmãos, é isso que a Bíblia nos ensina. Vá para o capítulo 3, do versículo 4 até o versículo 10, veja como que João demonstra o que é de fato viver essa retidão. Capítulo 3, do versículo de número 4 a 10, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e não conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. As evidências são claras. Se nós permanecemos nele, nós vivemos em justiça, em retidão, nós não praticamos pecado, nós não vivemos na prática do pecado. Ele diz, olha, nisto são manifestos os que são filhos de Deus e os que são filhos do diabo. Não somos nós que discernimos quem é e quem não é. As evidências são claras. A postura, a conduta, não é? Nós olhamos para a árvore, vemos os frutos e aí a gente consegue. São filhos de Deus e são filhos do diabo. É assim que a Escritura diz, se nós permanecemos nele ou não. Permaneça nele como filho. João diz assim, aquele que pratica a justiça é
nascido dele. Então o versículo 29 é claro, o finalzinho dele, olha. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, é filho dele. Nós não podemos só permanecer, nós temos que estar em Cristo, permanecer em Cristo e permanecer nele, vivendo como filho de Deus. 3 fundamentos rapidamente para a gente pensar como que nós permanecemos como filhos de Deus. Primeiro, irmãos, viva o básico da vida cristã. A vida cristã ela não é tão complicada para se viver. Ela pode ser um pouco difícil. Ela pode ser ameaçada pelo inimigo, o diabo, pelo mundo, pela carne. Mas a vida cristã ela é muito básica, ela é muito simples. Vejam bem, deixa eu fazer aqui algumas perguntas para vocês. E aí vocês vão avaliar o que é uma vida cristã vivida como filho de Deus. Alguém que permanece no Pai, no Filho e no Espírito e vive como filho de Deus. Observem essas perguntas. Você passa regularmente um tempo consistente, sozinho, com o Senhor e com a sua palavra? Você tem um tempo dedicado com a palavra e com o Senhor? Só você, o Pai, o Filho e o Espírito, lendo a palavra e orando? Segundo, você confia em Deus? Você se aproxima dele em oração, no seu trono de graça, constantemente, independente das suas provações e das suas tribulações? Você é alguém que tem uma vida de oração com o Pai, com o Filho e com o Espírito? Você memoriza as Escrituras? Você medita na palavra de Deus? Você aplica a palavra de Deus ao seu coração? Você se corrige com a Escritura? Você diz para você mesmo, eu estou errado. Eu estou tomando atitude errada. Eu estou agindo de forma errada. Eu estou pensando de forma errada. Eu estou falando de forma equivocada. Isso aqui que eu falo é difamação. O que eu falo é calúnia. Eu tramo as coisas. Nós tramamos as coisas. Você é um fiel mordomo das coisas que Deus tem lhe confiado. Você mantém integridade. Você abandona a ganância, o materialismo. Você está crescendo em santidade. Você está sendo desenvolvido pelo Espírito no seu fruto. Em você há alegria, bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio. Isso está sendo desenvolvido em você, na sua vida diária. Você confessa os seus pecados, você abandona pecado diariamente. Todos os dias você se arrepende e começa lá no nível do seu pensamento. Olha o que passa na sua mente. Olha o que você pensa sobre as pessoas. Olha como que você julga as pessoas na sua própria mente. Olha como que você entra no foro íntimo das pessoas e acusa as pessoas sem mesmo ouvi-las. Você está crescendo em santidade. Você trabalha, você busca aprofundar e desenvolver nos relacionamentos como igreja, como corpo, como família da fé. Permanecer em Cristo como filho de Deus são coisas simples, coisas básicas. Ninguém está perguntando aqui se você conhece, a doutrina dos anjos, se você domina a cristologia, se você é aquele teólogo da justificação pela fé. Não. É necessário conhecer todas essas coisas, mas a vida cristã ela é básica. É aquilo que o Espírito Santo promove em nós, como filhos de Deus, como eleitos. João diz assim, você sabe que todo aquele que pratica justiça é nascido dele, é filho dele. Todo aquele que vive a vida cristã é filho dele, permanece nele. Segundo fundamento de você permanecer como filho de Deus, dependa do Deus Pai para tudo em sua vida. Não seja autossuficiente, não seja arrogante,
Não seja o dono da verdade. Não pense você que você está certo, absolutamente certo, e que todos estão errados. Dependa do Pai para tudo, seja alguém que se humilhe diante do Pai, como Pedro nos ensina na sua primeira carta, capítulo 5, versículos 6 e 7. Nós precisamos lançar aos pés de Deus, nos humilhar diante desse Deus, para que Ele, no tempo oportuno, nos exalte, dependendo da poderosa mão de Deus em tudo que fazemos. Terceiro fundamento, não pense mais de si mesmo do que você deveria pensar. Não confie na sua própria força, não confie na sua própria suficiência, não pense que você é o melhor de todos, não pense que você é o mais prejudicado dentre todos, não pense que você é o mais rejeitado dentre todos, não pense que você não tem utilidade no corpo, não pense que você não tem, o seu espaço dentro do corpo. Pense sobre você aquilo que a luz da palavra te ensina. Por fim, deleite-se no grande amor do Pai por você. Sabe como que você permanece em Cristo vivendo como filho de Deus? Você precisa se deleitar no amor que Deus tem por você. Olha aí no capítulo 3 da primeira carta, versículos 1 e 2. João nos ensina isso. Ele diz assim, olha: vede que grande amor nos tem concedido ao Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. João está dizendo para mim e para você, nós devemos celebrar o nosso Natal, mas nós devemos estar preparados para esse Cristo. Nós devemos viver a nossa vida como filhos de Deus, que permanece em Cristo, que vive como filhos dele. Nós precisamos deleitar nesse amor. O Pai nos amou de maneira tal a entregar o seu Filho por nós. O Pai está declarando: de fato vocês são filhos meus, eu os resgatei do império das trevas, eu os adotei em Cristo Jesus, vocês agora são membros da família de Deus, vocês agora são membros do corpo de Cristo, eu os amei com um amor eterno, eu demonstrei o meu amor quando vocês eram pecadores lá na cruz, matando o meu Filho. Viva, permaneça como filho de Deus, permaneça no Pai, no Filho, mas viva como filho de Deus. Viva como alguém que está em Cristo. Viva alguém que permanece de forma ativa. Você guarda os mandamentos, você obedece palavra, você ama irmãos, você guarda a verdade e prega a verdade. Você vive uma vida de retidão e de justiça. Você se deleita no Pai, você vive de acordo com o Pai, você depende do Pai e você vive para a glória do Pai. Implicações, irmãos, ou a implicação e a aplicação para nós. Qual que é a implicação para nós? Como você sabe se está preparado ou não para o retorno de Cristo? Talvez terça-feira você celebre um grande Natal. Você tem as melhores comidas sobre a sua mesa. Talvez você esteja com as pessoas que você mais ama. Mas talvez você não esteja com a pessoa que mais te ama, Jesus Cristo. E talvez você ainda não esteja preparado para encontrá-lo, para estar face a face com Ele. Se Jesus te chamasse hoje, você tem a mais plena convicção de que você estaria com Ele nesse novo céu e nessa nova terra? Como você sabe se você está preparado para o retorno de Cristo? E aí nós temos a aplicação. Como que você sabe? Primeiro, eu estou nele. Por quê?
porque Ele veio até mim. Ele foi lá no império das trevas e me tirou de lá. Ele, por meio do seu Espírito, veio com água pura sobre mim. Ele tirou meu coração de pedra. Ele me deu um coração de carne. Ele colocou os seus mandamentos dentro do meu coração. Ele habitou, passou a habitar em mim. Ele me deu a fé para que eu pudesse crer, para que eu pudesse confessar a Ele, para que eu pudesse declarar a minha fé a Ele. Eu estou nele. E como que você pode ter certeza? É porque agora eu permaneço nele. Eu vivo nele como filho de Deus. Como que você vive nele como filho de Deus? Olha, eu permaneço nele, eu guardo os seus mandamentos, eu amo meus irmãos, eu amo a sua palavra, eu proclamo a sua palavra. Eu vivo uma vida de retidão, eu luto pela justiça, pela retidão. Mais do que isso, eu vivo uma vida cristã simples, obedecendo cada um dos seus mandamentos, procurando segui-lo, procurando honrá-lo. Mais do que isso, eu dependo do Pai para tudo. Lembre de 2 Coríntios 12, do versículo 9 até o versículo 10. Paulo, quando ora a Deus pedindo para que ele pudesse tirar aquele espinho da carne dele, e ele diz assim, e o Senhor me disse, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Eu dependo dele. Eu não penso mais de mim do que eu preciso pensar. Sou pecador, sou miserável, sou falho, erro, tropeço, mas eu tenho um advogado junto ao Pai que me coloca de pé dia após dia, e a cada dia eu me arrependo mais, e a cada dia eu me arrependo mais e abandono meus pecados. Por fim, eu tenho certeza de que eu estou nele, porque eu me deleito no seu amor por mim. Ele me amou no Filho. Não foi por mérito, foi por causa do Filho. Por tudo que Ele fez com o Filho dele, Ele me amou como Filho. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar, irmãos. Senhor Deus, que de fato seja esse o desejo do nosso coração, Pai. Que os nossos momentos de celebração do nosso Natal, nós tenhamos plena consciência disso. Pai, que haja no nosso coração um desejo profundo de ver Cristo face a face, de poder, ó Deus, desfrutar do pleno gozo do Pai, do Filho e do Espírito. Permita, ó Pai, que a Tua Palavra nos conscientize dessas verdades, que ela estabeleça, que ela seja o norte, a diretriz para a nossa vida cristã aqui na terra, Deus. Trabalha com cada um de nós, no nosso coração, na nossa mente, ó Pai, na nossa intimidade. Ó Deus, como o Senhor tem nos tratado como filhos, continue nos tratando, nos moldando, nos lapidando, nos fortalecendo, criando em nossos corações uma esperança profunda, ó Pai, de dizer: vem Jesus, vem, nós queremos vê-lo face a face. Rogamos ao Senhor que abençoe esta igreja, nossa igreja local, Pai. Que abençoe, ó Deus, a vida de cada visitante nesta noite. Conceda graça a cada um deles. Aqueles que já creem em Ti sejam fortalecidos. E aqueles que ainda não professaram a fé em Ti, que sejam, ó Pai, nascidos em Ti, movidos pelo Teu Espírito. Nesse instante, ó Pai, nós clamamos a Ti pela vida da nossa irmã Euseli, que foi assistida naquele hospital, já se encontra em casa. Abençoe Euseli, ó Pai, o Sidney. Guarda essas vidas, protege, ó Deus, pela Tua graça, pelo Teu favor. Ó Pai, cuida da nossa irmã Karina, ó Deus, cuida da sua saúde, do seu tratamento.
Orienta ela, Pai, orienta o doutor Daniel para cuidar da sua saúde, para que isso seja tratado, Deus, com graça e com misericórdia. Derrama o teu favor, Deus, sobre a vida do Diogo, do Clerinho, o Sr. Clério, a Míria e o Felipe. Cuida dessa família, Deus, que precisa tanto de Ti nesse momento. Cuida da Carol e da Isabel que ficaram aqui, ó Deus. Cuida delas na ausência, ó Pai, do Diogo. Deus, cuida de cada um de nós. Abra os nossos olhos para que a gente olhe para os nossos irmãos e cuide de cada um, ó Deus. Que nós possamos assistir cada um, tratar e cuidar de cada um. Dá-nos condições de viver, ó Deus, como corpo verdadeiramente. Derrama sobre nós a Tua graça e o Teu favor. Nós Te imploramos, ó Pai. Nós Te suplicamos e Te agradecemos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém, ó Pai.